Lendas do Crypto World, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Clênio Campolina e esse é o Navegando Crypto, o canal de Crypto onde você aprende tudo de Crypto. Você aprende NFTs, DeFi, você aprende sobre os mercados, a tecnologia por trás e muito mais. E hoje nós vamos trazer os nossos updates do mercado, nós vamos trazer o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos dias com o Bitcoin e o que esperar do Bitcoin nos próximos dias, tá, gente? Mas antes da gente começar, vale lembrar que nada do nosso canal, nada do nosso conteúdo aqui é aconselhamento financeiro formal. Todo o conteúdo que a gente cria aqui é apenas para o seu entretenimento e com o objetivo educacional, ok? Então tá, pessoal. Então, duas coisas que eu gostaria de falar até antes da gente começar o vídeo aqui. O primeiro é o fato, por que a gente geralmente fala do Bitcoin nesses nossos Markets Updates aqui, onde a gente traz a análise dos preços. E a razão é que o Bitcoin funciona da seguinte maneira, ele funciona como se fosse um termômetro de toda essa classe de ativos, que é as criptomoedas, tá? Da seguinte forma, se o Bitcoin está performando muito bem, ou está subindo, muito provavelmente as outras moedas também irão performar bem e subir de preço, tá? Então essas outras moedas geralmente seguem o que o Bitcoin está fazendo. Obviamente essas moedas têm um potencial de crescimento maior, não necessariamente vão mais, existe potencial de crescimento maior que o Bitcoin. E da mesma maneira que se o Bitcoin estiver caindo, essas moedas também provavelmente vão cair até mais que o Bitcoin. Tem um potencial de cair mais também, tá bem? Então essa é a razão por que a gente traz geralmente o Bitcoin. Obviamente a gente pode até fazer uma análise aqui e ali de algumas moedas específicas, dependendo do pedido aí do pessoal, se alguém quiser ver alguma coisinha específica, mas de uma maneira geral a gente vai olhar mais para o Bitcoin só pelo motivo dele funcionar como um termômetro mesmo. Não é questão de ser meu favorito ou nada disso, é só exatamente ele nos dá uma ideia boa do que esperar em todas as outras moedas, tá bom? E uma segunda coisa é que se você for novo no mundo das criptos, não conhecer muito dos mercados, de preço e tudo mais, eu entendo que esse tipo de vídeo pode até assustar um pouco, tá? Você chega, abre o vídeo aí e vê todas essas linha para todo lado e não sabe o que significa cada um, e de vez em quando a gente solta um termo técnico aqui e ali e a pessoa pode se sentir um pouco perdido e tudo mais. Olha, a única coisa que eu te peço é tenha calma. Vamos aos poucos. A única razão que eu trago esse tipo de conteúdo para o canal é porque eu acredito que esse tipo de conteúdo é muito importante para a gente analisar os preços e saber o que esperar do mercado, tá? Isso vai lhe dar um entendimento melhor dos ciclos do mercado, de quando é um momento de acumular bastante moeda, um momento de talvez de realizar uma parte do lucro, tá? E por aí. Então isso é uma parte importantíssima das análises das criptos que eu gostaria de trazer para o canal, e eu entendo que a princípio pode soar um pouco complicado, mas nada disso aqui é o que eles chamam de rocket science, nós estamos construindo foguete, nem nada disso não, tá? É nada absurdamente complicado. Quando é novo pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo vocês vão aprendendo os termos e tudo mais, e a gente vai repetir bastante os termos e o que cada coisa significa aqui, e tudo que vocês encontrarem desenhados aqui, não se preocupem, com o tempo vocês vão aprender a desenhar. Por enquanto eu estou trazendo já desenhado, eu só estou dividindo com vocês a análise que eu faço aqui para mim mesmo aqui, só para vocês estarem cientes também. E com o tempo vocês vão aprender a desenhar tudo, aos poucos vocês podem experimentar vocês mesmos aí nos gráficos, mas não se preocupem, tá? Vamos com calma. A primeira coisa que eu queria falar aqui, então, do preço aqui, vamos direto ao assunto aqui, vamos falar de Bitcoin, né, gente? A questão desse candle aqui, que a gente teve aqui, ó. Uma coisa que a gente vê bastante aqui nesses mercados é o pessoal chamar de bulls ou touros e bears ou os ursos, né? E de onde que vem isso? Os touros geralmente significa que aquele pessoal estão acreditando que o preço vai subir, tá? E por que isso? Porque quando o touro ataca, ele ataca com a cabeça no sentido para cima,
tá? Com chifre para cima, assim. Então, quando a pessoa acredita que o preço vai subir, exatamente porque o touro ataca para cima, eles são chamados de touros, tá? O preço está indo para cima. E da mesma forma, os ursos atacam com as suas garras para baixo. Então, as pessoas que acreditam que os preços vão se comportar de maneira pessimista ou cair, são chamadas de ursos ou bears em inglês, tá? E bulls ou touros, tá bom? Então, é por isso que você vê bull market, que é o mercado onde os bulls estão controlando, onde os touros estão controlando. E você tem um bear market, onde os ursos estão controlando, os bears, certo? E aí aqui uma coisa interessante que aconteceu no último dia aqui, foi que o preço, e assim, vamos até dar uma recapitulada de como essas o que a gente chama de candles, ou essas velinhas aqui, ou essas barrinhas de preço funcionam, é da seguinte maneira. No nosso gráfico aqui, as velinhas brancas, ou geralmente as verdes, são quando o preço fecha o dia num preço acima do preço que ele começou o dia, tá? E a vermelha é o contrário, quando ele fecha num preço inferior ao preço que ele começou o dia. Então você tem essa vela branca aqui, essa barra branca aqui, ela iniciou o dia provavelmente por aqui, e aí o preço dela caiu até aqui embaixo, e aí ele retornou, subiu até aqui em cima, e aí ele retornou um pouquinho e fechou o dia aqui. Então ele iniciou o dia aqui, fechou o dia aqui, é por isso que ela é branca. Essa parte branca maior aqui é o corpo do candle, é o corpo da barra, tá? E isso aqui são os wicks, que são essas linhas aqui, que é até onde o preço foi, tá certo? E as barrinhas vermelhas a mesma coisa. Então, o dia começou por aqui, o preço provavelmente foi para cima, e aí ele caiu, veio até aqui embaixo e retornou aqui e fechou o dia aqui. Então fechou o dia num preço inferior a esse, por isso que é vermelho. Aqui tem o corpo do candle e aqui os wicks, tá bom? Então é só isso, tá, gente? Como eu disse, nada complicado e a gente vai repetindo só aos poucos e a gente vai aprendendo, tá bom? E por que isso é importante? Por que eu estou mencionando tudo isso aqui? É porque o nosso preço aqui, o preço do Bitcoin aqui no caso, ele desceu até aqui embaixo do dia anterior e deu a entender que a gente estava rompendo essa linha vermelha aqui para baixo, tá? E aí o pessoal, teve gente vendendo aqui pensando que o preço ia continuar, rompeu a linha, pô, vambora, vai cair, vamos vender, esperava comprar mais baixo, comprar mais Bitcoin, tá? E aí aconteceu o que a gente chama de bear trap, ou armadilha dos ursos, pros ursos, que é o que? A pessoa que vendeu aqui, achando que o preço ia continuar caindo, acabou caindo numa armadilha, porque o preço retornou aqui para cima, ou seja, bastante gente estava comprando aqui o suficiente para empurrar o preço de volta aqui para cima, e quem vendeu aqui e não comprou de volta caiu na armadilha de que o rompimento dessa linha aqui ia continuar a tendência para baixo aqui, tá? E não foi o que aconteceu, a gente sabe que o preço voltou aqui para cima e tudo, então esse fato que a gente formou, o que a gente chama aqui de bear trap, ou armadilha para os ursos, é um indicador muito forte de tendência, de virar a tendência dos preços aqui, tá? Então, inverter a tendência. Então, você tinha essa tendência de preço de ir para baixo aqui, e nós temos agora um indicador de que talvez esse preço vai virar, tá? Talvez, existe a chance aqui desses preços virarem na direção contrária. E um outro ponto, assim, um outro sinal de que isso também está acontecendo, é o que a gente chama aqui de engulfing candles, que é quando o corpo de um candle engolfa o corpo de outros candles dos dias anteriores. Então você pode ver aqui que o corpo desse candle branco aqui, olha, ele bem grande, ele engolfou, é maior ou cobriu toda a área onde tinha o corpo desse anterior e desse anterior, tá certo? Então isso mostra também bastante força nesse movimento, tá? Que nos últimos dias o preço estava variando nesse range aqui, nessa área aqui, até esses limites, e aí esse movimento foi maior do que esses últimos 3 dias, então indica bastante força, tá? Então 2 pontos interessantes aí, 2 pontos indicando que esse movimento vai para cima, ou talvez vai para cima, tá? E aí, o que isso acontece? Leva a gente a pensar quais os possíveis cenários, então, que pode vir disso, tá, gente? Então vamos dar uma olhada aqui
Os possíveis cenários que a gente pode ver disso é a formação de talvez esse triângulo simétrico aqui, ó, dessa linha amarela que a gente vê aqui grande e essa linha laranja que a gente vê nessa região aqui, tá? Então elas funcionam da seguinte maneira, igual isso aqui, o preço caminha entre essas duas linhas de tendência aqui, essa amarela e essa aqui, formando esse triângulo simétrico aqui, e aí o que pode acontecer é que o preço pode arrebentar para cima e continuar subindo, ou inverter e continuar indo para baixo, tá? Arrebentar para baixo e seguir descendo. Agora que a gente já sabe o que um bull ou uma bear trap, tá? Um bull trap ou uma bear trap significa, ou armadilha para os touros ou armadilhas para os ursos, o que acontece? Isso aqui também pode acontecer isso. Então o preço pode romper aqui, o pessoal vender achando que vai continuar para baixo, e aí acontece uma armadilha para os ursos aqui, o preço volta para cima e continua subindo, tá? E o contrário também. Então é interessante manter em mente aí que esses cenários também podem acontecer. Mas a formação desse triângulo aqui, dessa linha de tendência aqui, desse canal laranja, com essa linha amarela, vocês podem ver que essa linha amarela está com a gente já tem um tempo, olha, desde 2017, aqui ela foi resistência, e aqui a gente arrebentou ela se tornou suporte aqui, tá? E isso geralmente acontece, tá, gente? Isso é uma coisa que para ter em mente. Quando uma linha é uma resistência, ou seja, a gente está vindo de baixo e tentando romper ela, a gente chama ela de resistência, tá? Mas uma vez que a gente rompe e o preço está lá em cima por um tempo, essa linha se torna suporte, tá? Então se o preço encosta nessa linha, provavelmente vai ter gente comprando ali, porque ela agora é considerada suporte. E foi o que aconteceu aqui, ele rompeu aqui era uma resistência, ele rompeu e aqui agora é um suporte, tá? E aí o que pode acontecer é esse suporte dessa linha laranja, essa linha amarela aqui, desculpa, formar com essa linha laranja esse triângulo que a gente está falando. Tá aí um possível cenário, e então os preços que acontecer é que o preço do Bitcoin provavelmente iria retornar a essa região aqui, tá? Até essa linha vermelha aqui talvez poderia ser considerado para esse triângulo aqui, mas como essa amarela é mais forte, por ser mais antiga e tudo, essa seria a principal no caso, tá? Mas enfim, e aí um outro cenário que a gente tem que olhar também, tem que sempre olhar os dois lados, né, gente? A gente não tem nada garantido no mercado, a gente tem que olhar para os dois lados. Tá vendo esse canal azul que eu desenhei para vocês aqui, esse grande canal azul aqui? Recentemente a gente rompeu ele para baixo, nessa parte inferior dele aqui, tá? E o que pode estar acontecendo aqui, esse movimento de alta que a gente está tendo nos últimos dias, pode ser simplesmente uma confirmação de rompimento desse canal, e a gente vai continuar com o sentido para baixo, tá? Com os preços continuando para baixo. Então esse movimento aqui talvez não vai vir aqui em cima. Isso seria o cenário para os bears, né? Para os ursos, que não acredito que o preço vai subir. Então provavelmente vai ter gente vendendo aqui, mas vai ter gente também que vai comprar e vai acreditar que o cenário vai continuar aqui, vai formar esse triângulo, ou até mesmo arrebentar e continuar subindo. Enfim, nós vamos ver, vai depender da quantidade de pessoas comprando e pessoas vendendo, que é assim que o mercado funciona, tá, gente? Não tem jeito de prever, não. No final das contas ali, fecha o balanço. E se tiver comprando mais, se o volume de compra for maior do que o volume de venda, e aí o preço sobe, ou se venda for maior que compra, o preço cai, e é assim que funciona, tá? Isso são os mercados. Tá bom? Uma outra coisa rapidinho aqui. Aqui são exemplos aqui do Bull e Bear Traps, tá? Então aqui, ó, se a gente tem o preço subindo aqui, aí ele rompe essa linha, o que antes era uma resistência aqui, se mantém aqui em cima, mas aí acaba falhando. Isso aqui caracteriza uma bull trap ou uma armadilha para os touros, tá? A pessoa compra aqui em cima achando que o preço vai continuar a subir porque rompeu essa linha, e o que acontece é que o preço retorna e ela cai na armadilha. É a mesma coisa aqui, o preço cai, ela pensa que vai continuar caindo porque rompeu essa linha, vende quando está nessa região aqui, e aí o preço acaba retornando aqui para cima e ela cai na armadilha dos ursos, tá bom? Esses outros são tipos de triângulos também, rapidinho, gostaria de comentar aqui com vocês. Gente, isso tudo a gente vai falar de novo em outros vídeos, tá? Não precisa preocupar nem nada não, só estou trazendo pra gente começar a acostumar com todos esses termos técnicos e aprender um pouco mais de tudo isso, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo simétrico, então você pode ver que tem uma linha inclinada aqui e inclinada aqui. Mas nem sempre é assim. Às vezes pode ter uma linha horizontal e uma linha horizontal aqui, e a linha inclinada está embaixo ou em cima. E aí o preço formar o que a gente chama de ascending triangle, ou um triângulo de subida aqui, tá? E aí você pode ver que o triângulo ele vai subindo aos poucos o preço, e na maioria dos casos, quando é esse triângulo assim,
ele rompe para cima e continua o movimento de alta, tá? Então você vê que os touros estão ganhando força, rompe e vai, tá? Mas é importante lembrar que não é nada garantido no mercado, gente. Então pode acontecer de romper para baixo e ir embora, tá? E lembrando, né, sem precisar nem comentar, obviamente existem bull and bear traps também aqui, tá? A mesma coisa aqui, mas no caso desse triângulo aqui, a probabilidade é que o preço vai mais cair do que subir, tá? Então o preço vai caindo aos poucos aqui, aí ele rompe, confirma e cai, tá? Obviamente, o outro cenário também pode ser verdade, mas na grande maioria dos casos o preço vai para baixo, nesse caso aqui. Beleza? Uma última coisa rapidinha aqui, gente, pra gente falar para o vídeo não ficar muito longo. O RSI, que é um dos indicadores que a gente olha aqui, tá? De novo, gente, são indicadores, com o tempo vocês vão ficando acostumados com isso, vocês vão aprendendo mais e tudo, é só umas coisinhas que eu tô te falando. Esse indicador, quando a linha está bem próximo desse pontilhado aqui para baixo, indica que a força de venda está acabando, então os vendedores, as forças de venda estão cansados de vender, o volume provavelmente vai reduzir e tudo, está bastante desgastado já aquele movimento de venda, tudo. E aqui em cima, essa linha pontilhada de cima aqui é o contrário, é a força de compra bastante desgastada. Então você pode ver, olha aqui, a gente bateu nessa linha aqui, e aí como a força de compra estava desgastada, a gente acabou retornando para baixo, ó. Foi o que aconteceu aqui. Isso você vê, o preço alterna, sobe e desce aqui. Obviamente, por alguns períodos, ele pode se manter aqui em cima por muito tempo, tá? E mesmo que essa linha esteja caindo, não necessariamente o preço vai estar caindo aquele tanto. Aqui, nesse exemplo aqui, se comportou dessa maneira, mas não necessariamente, tá? Então, a gente só olha isso aqui para a gente ver que a gente ainda tem espaço, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, o preço tem espaço para cair aqui nesse indicador e vir mais para essa região, ainda mais de vendidos, mas tem bastante espaço para subir daqui. Isso aqui pode talvez estar configurando uma virada, tá? Igual aconteceu aqui nessa região. Você pode ver que é a mesma regiãozinha aqui do indicador, tá? E poderia estar indicando uma virada mais ou menos assim. A gente não sabe, a gente vai ver. É só mais um indicador, mais uma coisa para a gente dar uma olhadinha aí e acompanhar. Tá certo, pessoal? No mais é isso aí, não quero alongar muito o vídeo não, só trazendo uma análise rápida do Bitcoin para vocês. Já tinha uns dias que a gente não fazia uma análise, eu queria compartilhar isso tudo com vocês e compartilhar esse conhecimento um pouquinho, tá? Esses termos técnicos e essas coisinhas que a gente aprendeu hoje, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like pra gente aí, deixa um like, ajuda bastante o canal. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para ficar ligado nas notícias, para ficar ligado nos projetos, tudo que está acontecendo no mundo cripto, tá bom? Deixa um comentário no vídeo aí, gente, qualquer coisa que vocês gostarem, ou quiser adicionar qualquer coisa à análise, algo que vocês viram aí também nas análises de vocês e quiser compartilhar, ou até mesmo pedir alguma coisa aí, deixa um comentário pra gente. A gente também tá no Twitter e no Instagram, dá uma passadinha lá e dá uma olhada. E é isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo aí e a gente se vê no próximo. Valeu!